Bom, pessoal, eu vou só comentar, tentar falar brevemente aqui desta obra, Pedro Grande, publicada pela editora Amarilis, do autor Robert Macy. Essa obra é vencedora do Pulitzer, né? Mas merecidamente, com toda certeza. É muito bem encaminhada, né, muito bem conduzida, e o personagem é digno, né, de todo destaque, vamos dizer, né. Aí muitos vão atribuir uma inventividade, uma grande capacidade do personagem, né, do Pedro Grande. O fato é que é mais por questão da personalidade dele, do que ele trouxe consigo já de nascença, do que propriamente de esforço pessoal, vamos dizer. Que ele foi o que foi, conquistou porque ele era um cara extremamente prático. Ele era agitado, ansioso, hiperativo, gostava de fazer, né, de entender, ele era, né, um empirista mesmo. Então ele já ia, né, desde o começo, ele já era autorizado ali a formar seus regimentos de batalha com armas reais, né, em Preobrajenskoye, né, Preobrajensk, ainda quando a regente era a Sofia, que é a meia-irmã dele, né, mas é uma longa história, né, para ficar se atendo a todos os detalhes. Aos 10 anos ele testemunha um massacre brutal promovido no Kremlin, né, pelos chamados Streltsy, que são uma espécie de mosqueteiros, né, os guardas do governo. E ali foi uma carnificina, né, que ocorreu. O Pedro, no caso, tinha 10 anos. E ele se vingou disso posteriormente, né, porque um dos prejudicados foi a família dele, né, os Narishkin, né, a mãe dele. E depois disso ele afasta a sua meia-irmã, que tentou dar um golpe, né, a Sofia, ou Sofia, não sei qual seria a pronúncia, e, né, assume o poder, mas assume já dentro dessa questão entusiasmada, querendo. Aí ele viu um barco, né, um dos passeios dele já na época ainda na época de adolescência, ele se deparou com um barco velho e ficou curioso com aquilo, e aí o mar virou o grande fascínio dele, né? E era um cara imparável, ele acordava 4 horas da manhã, faça chuva, faça sol, e o frio, né, na Rússia, a gente sabe como é que é, mas estava sempre dando expediente, estava sempre se deslocando para um lugar ou para outro. Mas eu vou, né, apesar dessa introdução não tão curta, eu vou falar especificamente da guerra contra a Suécia, né, que começa ali pelos anos de 1700 e vai até 1720, né, mas a paz mesmo é alcançada em 1722, se não me engano, mas o ponto de virada é em 1709, na Batalha de Poltava, né, e posteriormente tem no rio Prut um outro desfecho ali, bem controverso e não menos interessante. Mas o interessante nisso é o destaque da figura do rei da Suécia, Carlos XII, que era outra figura impulsiva, era teimoso desde moleque. A partir do momento que ele tinha chegado
o veredito, tomava a decisão, e esse cara era rei com 15 anos. Né? Ele não voltava atrás, né? Mesmo que aquilo fosse absurdo, mas isso dava para ele uma grande coragem também, de seguir adiante. Ele ganhou uma batalha ali próximo do Mar Ártico, dos russos, que foi algo inacreditável, isso ali por 1701, 2, porque ele simplesmente resolveu seguir adiante em meio à chuva, à neve, por caminhos pantanosos, né? Algo assim absolutamente surpreendente. Num determinado momento não podiam mais voltar, e daí sim, né? Só restava avançar. Mas mesmo assim, os russos no forte, quando se depararam, quando os suecos chegaram, eles não acreditaram que fossem ser atacados, e foram, e os suecos tomaram o forte, né? Com um número muito menor de soldados. Até porque os russos tinham um exército muito desorganizado ainda nessa época, né? E o Pedro o Grande tratou de organizar isso rapidamente. O próprio Carlos XII reconhece isso, né? Anos depois, poucos anos depois. Mas enfim, né? O Carlos XII ele também se acreditava um predestinado, né? Muitos líderes acreditam nisso, né? Um enviado, e que ele só fosse morrer na hora que Deus escolhesse. E esse foi o seu erro fatal, né? Porque depois ele começou a avançar mesmo em direção a Moscou. Ele pretendia destronar o Pedro, negociar em outros termos, destronar os Romanov, né? E, né, tutelar o governo de alguma maneira, mas recuar ali as fronteiras da Rússia, né? A história do planeta seria, né, totalmente diferente hoje se ele tivesse alcançado esses objetivos, e tinha, né, como em todo poder, tinha ali a nobreza disposta a atrair o Pedro, inclusive isso em torno do próprio filho do Pedro com a primeira mulher dele, Eudóxia, né, o Aleixo, né, então, que depois termina morto, por conta inclusive de conspirações e outros quesitos. Mas o fato é que o Carlos XII pretendia isso, mas em 1709 a coisa se reverteu. Porque o exército russo ainda tinha muito receio de entrar em confronto com o exército sueco. O exército sueco estava ali fazendo suas manobras, subindo e descendo, tentando ver uma maneira de abordar melhor a questão do ataque, né? Só que em abril de 1709, inclusive foi no dia do aniversário acho que de 28 anos do Carlos XII, eu não vou lembrar o nome do rio, Vrocha, uma pronúncia, né, diferente. O Carlos XII, naquela arrogância dele, naquela prepotência, achando que, né, era um escolhido, que nada ia acontecer com ele, ele estava ali inspecionando a margem do rio. Só que momentos antes, alguns soldados russos haviam haviam batido em retirada ali próximo, né? E como esse rio é todo pantanoso, cheio de pequenas ilhas também, né? Alguns soldados estavam numa dessas ilhotas ali próximo e estavam abrindo fogo, né? Tava a comitiva ali do Carlos XII em torno, e alguns, né, até sendo atingidos. Era uma época de muito morticínio, né, uma coisa absurda, o cara caía ali, tipo, morreu, né, que triste. Mas os caras estavam ali, né, com os mosquetes ali, dando tiros meio que a esmo também, porque não tinham esse poder de precisão tão grande, né. Mas o fato é que numa dessas o Carlos XII vira de costas com seu cavalo, né, e leva um tiro no calcanhar. E aí desgraçou tudo. O tiro quebrou o pé dele, saiu pelo dedão, a bala, né, saiu pelo dedão, mas quebrou tudo, esmigalhou o pé dele, ele não pôde andar, e aí a mítica em torno dele, ela sofreu um sério abalo, aquele simbolismo.
Sem falar de que ele era um estrategista, né, competente. E existia uma rivalidade entre dois de seus generais, o Reskinhold e o Levenhaupt, que era uma rivalidade né, de novelinha mesmo, de não vou com a sua cara, né? Pelo menos é o que está aqui no livro, né? Para não entrar também em muitos detalhes, mas era, né, uma questão mesquinha mesmo, né? Mas o fato é que, atingido, não podendo andar, o rei Carlos chegou a ser desenganado, ele entrou numa febre, né, tremenda, foi dado como, né, com poucas horas de vida, mas conseguiu se recuperar, e ele deu instruções a respeito da Batalha de Poltava somente para o Reskinhold, chamou só o cara. Aí você repassa para o resto, quer dizer, foi burro também, né, foi ingênuo. E passou as instruções a respeito de que regimento iria fazer qual movimento para avançar para cima dos russos. E esse Reskinhold sai da tenda ali, tinha ouvido as instruções, o Levenhaupt vai até ele, e aí como é que vai ser? Não, vai ser, né? Na hora a gente vê, nós vamos batalhar. Não deu. Os detalhes, é uma coisa absurda, né? Inclusive para o próprio Reskinhold, isso foi uma burrice imensa, né? E o fato é que a batalha teve início, eles ficaram desordenados, um dos generais, o Rus, ficou preso lá numa batalha, vamos dizer, colateral, que ele deveria seguir em frente, mas ele ficou, né, obstinado ali por expulsar aqueles russos de um determinado local e com isso terminou de desagregar tudo, ficaram esperando pelo regimento dele, ele não apareceu. Mas o outro, que era para avançar pela direita, também não foi, do Levenhaupt, porque não foi instruído para tal, né? E o fato é que eles perderam a batalha, né? Perderam a batalha por conta da estupidez do rei Carlos XII e da mesquinharia ali do Reskinhold, desse general. E isso aí foi determinante, né? Porque a partir daí os russos ganharam uma autoconfiança, passaram a, né, atacar com mais firmeza, e os suecos já estavam muito desgastados, dependiam muito de avanço para poder ter suprimento, para poder, né, se reorganizar, e daí ele, né, o Carlos foge, quase ele foi pego, né? Foge para a Turquia, foge lá para o sultão, que inclusive tinha um acordo de paz com o Pedro, né? E que graças a isso, graças a ele não ter quebrado esse acordo também, a Rússia acabou se safando, né? Porque se ele se une aos suecos ali, muito dificilmente, né, os russos teriam condições de segurar. Mas daí vem a segunda burrice do Carlos XII, que é impressionante. Uma vez na Turquia, ele convence o sultão a entrar em guerra com a Rússia, e os caras mandam 200 mil soldados. Só que o Pedro Grande também tinha uma promessa ali da Valáquia e da Moldávia de aderirem ao exército dele quando ele chegasse por lá também. É ali próximo do rio Prut, com o Danúbio, né? E esse apoio ocorreu por conta da Moldávia, mas a Valáquia era mais necessária, só que como houve um atraso por parte do Pedro e o rei da Valáquia, não sei se era rei, ficou com medo de perder a cabeça, né, de ser decapitado pelos turcos, caso fosse comprovado o apoio dele aos russos, e ele acabou pendendo para o lado dos turcos, depois ele se ferra também. Mas o fato é que o Carlos, ele estava na Turquia, ele foi chamado, em Constantinopla, ele foi chamado para ir junto na batalha.
Só que ele, né, falou, não, como cristão não posso, né, guiar muçulmanos e não posso também ir sendo eu superior ao líder deles, né. Pedro Grande também teve muita sorte. Porque o fato é que o Pedro Grande no Rio Prute entra numa roubada, estão sem suprimentos, a outro regimento atrasou também trazendo suprimentos e foram atacados lá pelos tártaros, o negócio, né, ali era chapa quente. E os 200 mil turcos cercaram os caras. Os caras estavam perdidos. O Pedro viu ali o fim, e era o fim de tudo, hein? A sorte do Pedro é que ele manda lá, acho que era Prachim, não lembro agora, um dos Shafirov, muito nome, né? Eu não lembro quem que ele mandou para negociar lá com o Khan, né? Com o Grão-Vizir que estava liderando o exército, que inclusive não era um cara dado à guerra, né? Mas se o Carlos XII tivesse junto, ele ia negociar os termos de outras maneiras, inclusive pedindo os territórios do Ártico que ele tinha perdido, e o Pedro estava disposto a entregar tudo, para sair vivo. Entregar a parte de Azov ali, Taganrog, né, da área ali da Ucrânia, da Crimeia, que ele tinha tomado anos antes, né? O Pedro estava disposto a isso e a entregar as partes do Ártico lá, ia realmente esfacelar, ou, quer dizer, desidratar, né? Enfraquecer muito a Rússia, mas para sair vivo, porque era uma batalha perdida, né? E eles iam ser massacrados se tentassem resistir. Mas o fato é que o Carlos, né, um mensageiro manda mensagem para o Carlos lá, ele estava, acho que 80 quilômetros de distância, mas isso dava 17 horas a cavalo. Foi uma coisa, né? Uma viagem relativamente demorada. O Carlos já tinha se recuperado um pouco do pé, sobe, monta num cavalo e sai em desabalada carreira. Mas chegou 17 horas depois, o cara já tinha dado os termos, o Pedro já tinha aceitado, o Pedro não acreditou naquilo, achou que saiu de graça, né? Entregar só a parte ali do Azov, do Mar Negro. E o Carlos chega e já tenta conversar ali com o Grão-Vizir. O Grão-Vizir não, acordo feito é acordo feito. Devia estar meio puto com ele também, por ele, né, não ter ido junto. E segundo Maomé, depois que a gente faz um trato, a gente não volta atrás, e nós temos nossos valores, e está batido o martelo, e é isso. E o Pedro, né, conseguiu voltar para casa, né? Ele entregou ali, depois de muito custo ainda, adiou o quanto pôde para devolver Azov e a região ali no entorno, os fortes, né? Mas o fato é que esses dois erros ali do Carlos XII foram determinantes, né, para a Rússia poder ganhar um empoderamento, né, passar a ser vista de maneira diferente no Ocidente, porque ninguém acreditava que os russos fossem conseguir resistir ao assédio sueco, né? E a Suécia, depois disso, também se enfraquece terrivelmente. O Carlos XII ficou 15 anos fora da Suécia, depois numa guerra no Ártico lá, contra os dinamarqueses, se não me engano, aí ele leva um balaço na cabeça, mete a cabeça para fora de uma trincheira lá para olhar e morre, né? Aos 36 anos. Então, é interessante, né, a gente ver esses acasos e equívocos, né, como eles hoje significam um rumo que o mundo tomou, né? Hoje a gente vê aí a Rússia com um poderio imenso, né? Depois isso teria mudado tudo, né? Talvez provavelmente não teria tido nem a Revolução Bolchevique. É claro que vira uma especulação, né, sem sentido, mas porque poderia ter fatores negativos e positivos, né? Mas o fato é que
né, um detalhe foi crucial ali, né? Se o Carlos não tivesse levado aquele tiro, se ele não tivesse deixado de falar com os dois generais na ocasião de Poltava, e se ele tivesse ido para a batalha no Rio Prut ali, na Turquia, as coisas teriam sido bem diferentes. E aí, fora isso, o livro vai falar de dezenas de outras coisas, de outros fatores muito, né, interessantes. É uma obra realmente espetacular, né? E quem puder, né? Agora está fora de catálogo esse livro, está um pouco caro, né? Está difícil de achar, de repente volta a ser publicado aí. Quem tiver ou puder fazer a leitura aí, vale muito a pena, e é isso.